Dr. Lucas, capítulo 10. Vamos fazer menção de alguns versículos, 5 versículos, do versículo 30 ao versículo 35 de Lucas, capítulo 10. Irmãos, o Espírito Santo está na casa. Eu não sei se você está atento à voz do Espírito Santo, mas que Ele está na casa, Ele está. Aleluia. Jesus disse que Ele estaria em vós. Então Ele está não só conosco, mas em nós. Dê lugar ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Os irmãos encontraram a referência da parábola do bom samaritano. Versículo 30, então, do capítulo 10, Lucas escreve assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem ou hospedaria, em algumas traduções, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando Voltar. Glória a Deus. Queridos, se nós pararmos para analisar o capítulo 10 de Lucas, antes mesmo da parábola do bom samaritano, nós vamos ver que Jesus envia novamente 70 homens em aldeias para levar a mensagem do Evangelho, anunciando que o reino do Senhor era chegado, era próximo. E Jesus diz que as cidades que o receberem, fiquem ali, usem as estalagens, usem as casas. Mas as cidades que não o receberem, sacuda o pó das suas alparcas, das suas sandálias. E nós vamos para o versículo 17 de Lucas. Versículo 17 de Lucas 10. E nós vemos que quando os discípulos voltam, eles estão transbordando de alegria. E eles dizem assim: Jesus, nós estamos alegres, porque até mesmo os espíritos malignos, os demônios, se sujeitaram a nós, pelo poder do teu nome. E aí Jesus diz aos discípulos: Eu vi a Satanás como o raio cair do céu. E Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então os discípulos estavam alegres. Jesus: até os demônios se sujeitaram a nós. E Jesus disse: Eu vos dei poder para pisar em cobra, para pisar em escorpião, e sobre todas essas potestades. Só que Jesus diz aos discípulos assim: não se alegrem, porque os espíritos se sujeitam a vós, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Aleluia. Glória. Em outras palavras, Jesus diz: não se alegre por obras, mas se alegre pela sua salvação. Aleluia. Porque eu já vos dei poder. E em meu nome vocês expulsam demônios e
fazer maravilhas. Mas o maior gozo que vocês têm que ter é que vocês serão salvos. E o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Só que nisso veio um doutor da lei. Não era qualquer um. Doutor, estudado, inteligente. E pergunta a Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta ao doutor assim: o que está escrito? O doutor diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz: então faça isso. Só que ele não se contenta e fala: quem é o meu próximo? E aí Jesus nos conta uma parábola. E parábola nada mais é do que uma história. Jesus pegava um contexto da época e contava-lhes uma história com o intuito de que, com palavras mais simples, eles pudessem entender o foco ou a mensagem principal. Por exemplo, o povo mexia com a agricultura naquela época. Aí Deus falava: um semeador saiu a semear. Sementes caíram em pedregais, sementes caíram em espinhos e sementes caíram em terra fértil. Por que falou da agricultura? Porque tinha ali agricultores. Então Jesus pegava uma história e ilustrava para que eles pudessem, ou para que ele, no caso, pudesse entender o que Jesus queria passar. E aí Jesus pega um extremo. Por que extremo? Porque Jesus fala de um samaritano. Mas nós precisamos entender por que o irmão Pedro está falando que é o extremo. Porque, queridos, se nós voltarmos um pouquinho, Deus não queria que o povo de Israel tivesse um rei. Só que o povo pede a Deus: Deus, todas as nações circunvizinhas têm rei. E nós queremos também um rei. Só que o plano inicial de Deus era ele ser o rei governante do povo. Aleluia! Só que o povo quis um rei. Então, Deus concede ao pedido do povo, e nós entramos no período da monarquia, onde Deus estabelece um rei a Israel, que se chamava Saul. Depois de Saul, vem Davi. Depois de Davi, Salomão. No final do reino de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono. Só que o reino de Salomão já estava pesado em impostos ao povo. E o povo clama por misericórdia a Roboão, filho de Salomão, rei de Israel. Só que Roboão diz assim: se a mão do meu pai estava pesada, a minha será mais. Quando Roboão diz isso, há uma ruptura em meio à nação de Israel. Então Jeroboão, que era o general de Israel, sai com 10 tribos e vai para o reino do norte. E fica como capital Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então nós temos essa divisão de reino do norte, 10 tribos, e reino do sul, 2 tribos. O reino do norte tinha por capital Samaria. E o reino do norte foi o primeiro reino a ser destruído pelos assírios. Só que os assírios não destruíram completamente o povo, mas se misturaram com o povo. Aleluia! Então, os que eram hebreus até então, hebreus, depois que há essa separação, que vão para o reino do norte, eles se misturam com aqueles da Síria e viram samaritanos, que houve essa globalização. Eles saem do lugar que tinha um Deus, uma adoração, uma linguagem, uma escritura, dão vazão a uma cultura da Assíria e se globalizam.
E o povo que ficou em Jerusalém, que agora nós conhecemos como judeus, não estão entendendo? Estou falando rápido. Que ficam, os judeus, começam então a menosprezar aqueles que outrora estavam em Jerusalém e agora foram para Samaria. Por quê? Porque eles adoravam a um Deus, mas deram lugar a ídolos. Logo, deram lugar à vazão, abriram mão do Evangelho, não serve mais. Então aqui começa uma grande rivalidade entre os judeus agora, que depois foram destruídos pelos babilônicos, e os samaritanos. Então, para os irmãos entenderem, é como se fosse uma rixa entre paulista e carioca. Para quem gosta de futebol aí sabe o que eu estou falando. Ou brasileiro e argentino. Uma rixa. Então, os irmãos entenderem esse contexto? Show. Aí vem Jesus e conta uma parábola e diz: um homem que descia de Jerusalém. Logo, isso me dá margem para pensar que ele era judeu. E está descendo pelo caminho, sim ou não? Sim. E nisso vieram salteadores e deram uma surra tão grande no camarada que o camarada ficou lá no chão, quase morto. Acontece isso, quase morto. E enquanto ele está lá no chão, Jesus traz a alusão dois personagens. Ele diz que desceu primeiro um levita. E viu aquele homem lá no chão que passou de largo. O que é passar de largo, meu filho? É ver o homem aqui e passar assim. É o fingir que não viu. E depois vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Viu lá aquele homem no chão. Os três eram judeus. O homem quase morto, sangrando. E o sacerdote, olha aí, passou de lá. Mas a gente precisa entender quem são esses personagens que Jesus está falando. Sim ou não? Sim. Queridos, quem são os levitas? Vamos voltar para Josué. Quando Deus dá a terra de Canaã ao povo hebreu, Deus começa a repartir as terras. Só que olha o que Deus diz para Arão: Arão, vocês não terão terra. Isso está em Crônicas. Por que Deus eu não terei terra? Porque eu serei a sua herança. Irmão, Arão, a sua tribo, a tribo de Levi, não vai herdar Sorocaba, não vai herdar canto nenhum, porque eu serei a herança de vocês. Eu serei a terra de vocês. Vocês vão viver para mim e para a minha obra. Olha o privilégio dos levitas. Senhora honra, como o Cristóvão falou. Senhora honra. Isso está em Números, tá? 18. Os levitas tinham tanta honra, era uma tribo tão abençoada, que os irmãos sabem que a arca do Senhor, a arca da aliança, simbolizava o quê? A presença. E só tinha uma tribo que poderia transportar a arca, que era a presença do Senhor. Qual a tribo? De Levi. Que jogava nos ombros e poderiam transportar a arca, logo, a presença do Senhor. E é quem cuidava dos louvores, Levi. Glória a Deus. Levi. Bênção de Deus. Aleluia. E o sacerdote? Números 15 e 25. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel. E eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional. E eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. O sacerdote era aquele que levava o altar, que levava a oferta, recebia a oferta do povo, do cordeiro, e fazia ali o sacrifício.
geração escolhida por Deus Aleluia. para viver no templo, para viver na casa do Senhor. E isso é uma honra enorme. É uma honra para poucos ser levita e ser sacerdote. De tantas e de tantas tribos, Deus escolheu essas duas para viver no templo, da obra, da casa do Senhor. Glória a Deus. É bom, não é? Maravilha. Não é só bom, não, é maravilha. Depois nós vamos ver que Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Então é maravilha ser levita e ser sacerdote, sim ou não? Maravilha. Tinha nome, glória a Deus, vestimenta, chamada, foram escolhidos, separados, como a irmã Zeilda falou, preparados. Mas na cabeça deles, a única importância era o tempo. Olha aí. É por isso que quando eles passavam no caminho que é lá fora, e viram um homem, a preocupação deles era comum. E esqueceu que tinha uma alma. Aleluia, Jesus. Quase morreu. Aleluia, Jesus. Então isso me faz entender que eles tinham vestimenta de levita e sacerdote, nome de levita e sacerdote, posto de levita e sacerdote, mas o coração era de samaritano. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Estavam preocupados com a estalagem, mas não com as almas. E isso é muito preocupante. Aleluia, Jesus. Porque para muitas pessoas, a Bíblia que eles leem é a nossa vida. Existem pessoas que não vêm para a casa física, mas eles nos observam. Você é exemplo para muitas pessoas. Geração eleita. Tem muita gente no seu trabalho, seu vizinho, na sua rua, na faculdade, que olha para você e tem você como levita e sacerdote. Glória a Deus. Mas a preocupação desses dois aqui era o tempo. E se esqueceram da alma lá no caminho. Só que Jesus diz que depois que eles passam, desce um homem. Que aí é o extremo que eu falei. Desce um samaritano. Sim ou não? Desce um samaritano. E quando o samaritano vê o judeu lá quase morto, ele toma uma iniciativa. Ele chega naquele homem, sim ou não? Aí, ata as feridas dele, passa azeite e passa vinho. É o que o texto diz? Vamos ler? E aproximando, versículo 34, aproximando, atou as feridas, aplicando-lhes azeite e aplicando vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura. Então ele tinha azeite e tinha... Mas qual é o simbolismo de azeite e vinho na Bíblia? Tem simbolismo ou não? A Bíblia tem? Está escrito? Então vamos ler. O vinho simboliza alegria, fartura e até presença divina. Uma das bebidas mais antigas. E aí nós temos duas referências aqui. Primeiro de Paulo. Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, diz assim a Timóteo: Timóteo, meu filho, não tome somente água, mas beba também um pouco de vinho, uso medicinal. Não vai dizer por aí que o Pedro pediu para vocês tomar vinho, não, pelo amor de Deus. Uso medicinal, tome também um pouco de vinho, para que essas dores constantes que você tem aí sejam tratadas. E aí o rei Lemuel, lá em Provérbios 31:6, também fala que o vinho alegra. Na angústia, o vinho alegra. Então isso me leva a crer e entender que o vinho é um instrumento medicinal para cura e alegria. E sabe o que eu acho interessante? Presta atenção.
é que nem todo mundo que é feliz é alegre. Mas todo mundo que é alegre é feliz. Porque felicidade é uma posição. Mas a alegria é uma escolha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós Aleluia. ficamos felizes por coisas externas. Mas nós ficamos alegres por coisas internas. Aleluia. Aleluia. Que vem de dentro. Então a felicidade é influenciável. Mas a alegria chora. Aleluia. Neemias escreve no capítulo 8, versículo 10. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, Jesus. Tem alegria sim ou não? Romanos, Paulo vai dizer assim no capítulo 12: chorai com os que choram, mas alegrai com os que se alegram. Aleluia. Tem alegria sim ou não? Salmos capítulo 30. O choro pode durar uma noite, mas a vem pela manhã. Tem alegria sim ou não? Salmo 125. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com glória a Deus. João, nosso tema lá, ó, capítulo 15, versículo 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vós. Porque se a minha alegria estiver em vós, logo a sua alegria será completa. Tem alegria sim ou não? Então o vinho simboliza alegria. Mas e o azeite? Tem utilidade o azeite sim ou não? Vamos para a Bíblia? Tem referência? Se tem referência, pode pegar. Sim ou não? Aquela viúva que está desesperada e vai ao profeta Eliseu lá: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, enterrou, acabou. E ele tinha uma dívida lá, homem de Deus. E agora vem os credores e quer levar meu filho, coitadinho. Vai trabalhar para pagar a dívida. Quando o profeta diz assim: mulher, o que tem eu contigo? Aleluia. O que tem isso em casa, mulher? O que você tem? Aí eu vejo que ela está num desespero tão grande, porque essa situação desespera. E o desespero te cega. Porque ela fala: eu não tenho nada. Aí eu acho que ela lembra: se não, profeta, eu lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite. Aleluia. Aí a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar quer pensar. Ele fala assim: você tem comunhão com seus vizinhos? Isso é importante. Tenho. Então pega vaso emprestado lá com os vizinhos, vai para casa, pega aquele pouquinho de e começa a despejar lá no vaso. Porque quando a Bíblia fala de botija, é coisa boa. Mas quando fala de vaso, é coisa grande. Então botija é coisinha pouquinha, mas vaso é coisa grande. E nós somos vasos de Deus. Logo nós temos azeite em nós. E nós queremos a um Deus que multiplica azeite. Oh, glória! Mas será que o azeite tem mais alguma utilidade na Bíblia? O óleo do azeite também servia para os presbíteros. Tiago escreve assim no capítulo 5: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar o presbítero da igreja, para que estes orem sobre ele e unja-lhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Isaías escreve no capítulo 1: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada, são somente machucados, vergões e ferimentos, que não foram limpos, nem passados, nem tratados com azeite. Provérbios 21 diz que na casa do sábio há comida e azeite armazenado. E aí Lucas escreve: estejam prontos a servir e conservar as vossas candeias. Porque o que é que conservava a candeia acesa? Não, isso daqui é uma outra mensagem. Mas eu quero fazer só uma alusão aqui rapidinho daquela parábola das 10 virgens. Rápido, já que nós estamos falando de azeite. Quantas virgens tinha? 10. Aí a Bíblia fala assim que eram 5 loucas e 5 prudentes. Sim ou não? Sim. E todas foram ao encontro do... As 5 loucas e 5 prudentes foram ao encontro do noivo. Certo? Maravilha. Quantas tinham azeite? 10. As 10 tinham azeite. Quantas dormiram? As 10. As 10 dormiram. Quantas despertaram? As 10. As 10 despertaram. Só que quando despertaram, presta atenção. E aí que é essa divisão do texto. 5 tinham azeite reserva e 5 não. Qual é o que a Bíblia categoriza? Quem é prudente, quem tem reserva. 10 com 10. 10 com 10. Por que o homem não vai saber? Porque quem tem reserva de azeite é que mantém a candeia acesa. Tem alegria aí? Se tem alegria, tem azeite. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vocês não estão entendendo? Se não for dormir em casa, será? Aí vem quem? O bom samaritano descendo lá pra mim. E vê o homem lá quase morto. E aí nós dissemos que ele tinha vinho, sim ou não? E tinha azeite, sim ou não? Então isso me faz pensar duas coisas. Primeiro, eu não acredito que era normal o camarada sair com vinho e com azeite de casa. Eu não acredito. Então, no mínimo, ele ouviu uma voz lá, ó. Sai com vinho e sai com azeite. Que você vai precisar no caminho. Isso me faz pensar que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele habita em nós. E fala conosco, sim ou não? Ontem eu estava conversando com o irmão. Ele contou um testemunho que eu achei maravilhoso. Falou, irmão Pedro, esses dias eu estava no trabalho lá e teve uma colega minha que me chamou para almoçar. E aí veio uma voz assim no meu coração: pega o cartão. E aí eu comecei a, pra quê? Vou pegar o cartão, se eu não vou precisar. E veio uma voz assim: pega o cartão. Não vou pegar não, pra quê? Mas eu fico pensando que o crente deve ser o povo mais xarope que tem por aí, né? Porque se não é o Espírito Santo falando conosco, a gente discute com quem? Sim ou não? Não vou pegar. Aí desceu. Quando ele desceu, veio um camarada assim da rua e falou: fulano, você pode me ajudar? Rapaz, eu estou vindo lá de Recife, cheguei aqui em São Paulo, eu estou em situação de rua. E eu preciso que você me ajude com uma fralda, com um alimento, qualquer coisa. Aí ele lembrou o cartão. E voltou para pegar. Aí pegou. Quando ele chegou lá embaixo, esse rapaz de rua começou a chorar. Chorar. Segundo ele, chorava. E ele falou assim, o morador de rua falou: fulano, eu hoje falei para Deus assim:
Deus, se tu existe, ô glória, pega alguém do seu povo lá e pede para ele me ajudar para me saber que o Senhor existe. Aí o camarada falou, então entra no mercado e pega o que você quiser para você saber que Deus existe. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas por que foi glorificado? Porque ele deu ouvidos à voz do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Esse é o primeiro ponto. Tá pegando? Aleluia, Jesus. Se não é normal ele andar com azeite e com vinho, eu entendo que ele saiu com os acessórios da cura. Porque pessoas frustradas frustram pessoas. Pessoas desanimadas desanimam pessoas. Pessoas tristes entristecem pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Mas pessoas curadas pessoas cheias do Espírito Santo tocam em pessoas. Pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo e se deixam ser usadas são canais na vida de pessoas. Então esse samaritano saiu com os instrumentos da cura. Porque ele não saiu para amargar a vida de ninguém, nem para entristecer, nem para frustrar, mas para ser um canal de bênção na vida de pessoas. E o pastor me falou algo agora aqui, que parece que veio como uma flecha assim. Ele falou, Pedrão, a gente não foi feito para matar ninguém, mas a gente prega para dar vida. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, por que veio como flecha? Jesus diz assim, se vós, que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina eu. Não sei dar coisas boas aos meus filhos. Isso me faz entender que Deus não quer ninguém morto, não. Mas Deus quer te dar vida. Deus não quer ninguém parado no caminho, não. Mas Deus quer te dar vida. Deus não quer ninguém desamparado, angustiado, triste, caluniado. Mas Deus quer te dar vida. E vida com abundância. Aleluia. Oh, glória a Deus. Talvez você esteja como este homem parado à beira do caminho. Talvez. E você veio à casa do Senhor hoje. Glória. Pedindo a Deus uma resposta. Pedindo a Deus um sinal, uma alegria, meu Deus. Será que eu só sofro? Será que só dá errado, meu Pai? Será que o Senhor não me vê? O samaritano não era judeu, não. E pelos judeus era desprezado. Mas Deus usou alguém que era desprezado para sarar quem estava à beira do caminho. Isso me faz entender que nem sempre a providência vem de onde eu espero, mas é de onde Deus manda. E me faz entender que Deus, Ele manda providência para quem está no caminho angustiado, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Irmãos, quando a presença do Senhor está na casa, não existe tristeza, não existe angústia, não existe morte, não existe dor, porque está escrito que no céu não há nada disso. No céu há gozo e alegria. E o que é que tem no céu para não ter nada disso? A presença de Deus. E Deus está na casa hoje. Então aqui não
em casa. Alegre. Não tenha cheio. E azeite, ninguém pede. Mas em nós, para fechar, eu até bati o horário. Todo mundo é crente? Glória a Deus. Deus é bom demais. Vamos ler o texto que eu falei? Glórias a Deus. 1 Pedro 2, irmão. Mas vós sois geração eleita. A glória. Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sai daqui hoje consciente assim, rapaz. Eu ouvi uma mensagem hoje e Deus ministrou no meu coração. O quê?